do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo do nosso canal, desta vez inaugurando o ano de 2025. E como será o ano do Flamengo? Qual a expectativa para esse time que sofreu tantas transformações, principalmente no que diz respeito à questão da diretoria, a questão administrativa do clube, que mudou após a saída da diretoria composta por Rodolfo Landim e seus Blue Caps, e agora é encabeçada, pelo Papi, que é o presidente do Flamengo, o presidente eleito dentro do regime democrático, digamos assim, do Flamengo. A eleição essa que ocorreu um dia após o término do Campeonato Brasileiro e que tem principalmente como destaque a chegada do José Botto, cara, homem forte do futebol rubro-negro, que vai substituir o papel que era executado pelo então vice-presidente de futebol Marcos Braz e que agora terá um cargo, digamos assim, profissional. A palavra que mais se fala no Flamengo, inclusive, após a candidatura do BAP ter sido chancelada dentro das eleições, exatamente o profissionalismo. E o que esperar do Flamengo de 2025 dentro dessa questão do profissionalismo? Algumas questões já surgem com um certo destaque, principalmente a chegada, óbvio, de José Botto, que é um homem, digamos assim, profissional do ramo, da área de administração do futebol, trabalhou no Benfica como scout durante um longo período, trabalhou no Shakhtar Donetsk e estava trabalhando, exercendo uma função num time croata, o Osijek, e que foi contratado pelo Flamengo para ser o homem forte do futebol rubro-negro. Outro destaque também é a chegada de um psicólogo ligado à questão da psicologia esportiva, que tanta falta fez ao Flamengo, principalmente na gestão do Rodolfo Landim, onde o Flamengo abdicou, abriu mão da existência desse profissional, acreditando muito ali naquela questão do vamos lá, vamos ganhar, a questão motivacional, o famoso coach, e o Flamengo agora volta a ter um profissional ligado ao ramo da psicologia esportiva e que também eu acho positivo. Existem alguns aspectos que também são para ficarmos um pouco mais, digamos assim, ligados, com os olhos abertos, porque nem tudo são flores no universo rubro-negro. E também a chegada do antigo assessor de imprensa, o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa da CBF e que tem suspeita de assédio sexual dentro da sua carreira, também será contratado pelo Flamengo. A demissão do Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, a chegada do José Luiz Runco, que já deu algumas entrevistas controversas durante esses últimos tempos, essas últimas semanas, falando sobre a questão da tecnologia no ramo da medicina esportiva, questionando o uso de determinados mecanismos e tecnologias ligadas ao ramo da medicina esportiva. Então, realmente, é um imenso ponto de interrogação o Flamengo para esse início de 2025. Com relação a reforços, o Flamengo ainda não contratou nenhum jogador, o que também já era de se esperar, uma vez que o elenco do Flamengo é um elenco muito bem montado. Eu acho que ali precisam de algumas peças de ajustes, principalmente uma peça que sirva de substituição até o retorno do atacante Pedro, que deve retornar aos gramados ali por volta do mês de abril, mês de maio, antecedendo a disputa do Super Mundial da FIFA. Então o Flamengo precisa de um centroavante, principalmente para substituir o Pedro nesse período que o atacante se encontra fora. Tivemos a saída do Gabriel Barbosa, que já foi apresentado pelo seu novo clube. Isso dá novos ares também ao vestiário rubro-negro. Temos a provável saída, a iminente saída do Fabrício Bruno, que também deve ir para o Cruzeiro. Ele que vem reclamando que não joga, que não é titular, que prefere ser titular, como se ser titular fosse simplesmente o querer. Meu querido, tem que mostrar dentro de campo com a bola nos pés.
coisa que o Léo Ortiz fez e faz muito bem, por sinal, em comparação ao senhor Fabrício Bruno. Então, cabe ao Flamengo encaminhar a melhor negociação possível, lembrando que na última janela de transferências, o Fabrício Bruno recusou uma proposta do West Ham, que para o Flamengo seria como ganhar na loteria. Afinal de contas, o West Ham ofereceu 13 milhões de euros, mais bonificação, podendo chegar a cerca de 15 milhões de euros. E então, na época, o atleta recusou a proposta salarial. Dessa forma, deixou de ir jogar na Premier League, o que, na minha visão, foi uma tomada de decisão extremamente equivocada do ponto de vista da administração do trabalho, né, da profissão do jogador, da atuação do jogador. Na minha visão, Fabrício Bruno deveria ter aceitado correndo a proposta do West Ham para poder jogar a Premier League e ter uma experiência jogando em outros campos, em uma outra liga extremamente profissionalizada. Para ele, um zagueiro que vai ter 29 anos agora, será completado em breve, seria a mina dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro para o Fabrício Bruno e para o Flamengo também. A verdade é que a proposta que o Cruzeiro oferece não chega nem perto daquela que o West Ham ofereceu, mas o Flamengo mesmo assim aceita negociar o jogador a princípio, principalmente porque o técnico Felipe Luiz não vê no atleta condições de executar um tipo de futebol que ele exige das suas equipes. Um futebol mais dinâmico, com saída de bola rápida, com ligação entre a defesa e o ataque, passando obviamente pelos pés dos zagueiros, coisa essa que Léo Ortiz faz e faz com maestria. Não é à toa que após a saída do técnico Tite, Felipe Luiz chegou, a primeira providência que ele teve foi colocar o Léo Ortiz como titular da equipe do Flamengo. E várias outras informações também circulam no mercado da bola do rubro-negro, passando também por Wesley, lateral direito, que é extremamente desejado por algumas equipes da Europa, passando por Aston Villa, que fez uma recente proposta ao Flamengo para contratá-lo, passa pelo Milan. Então o Wesley ainda é jogador do Flamengo. O Flamengo pretende segurar o atleta até a disputa do Super Mundial da FIFA, na metade desse ano, na metade de 2025. E lembrando que o Flamengo terá um calendário pesadíssimo, principalmente se ele chegar nas fases mais decisivas das competições a das quais ele irá disputar, passando por Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial, Campeonato Carioca. Então, ou seja, o Flamengo pode chegar a fazer mais de 80 jogos no ano. Então o Flamengo precisa realmente ter um elenco que possa contar com os jogadores presentes nesse elenco para não baixar o nível da atuação técnica, mas principalmente que tenha oxigênio, jogadores que tenham pernas para poder correr, coisa que faltou em alguns jogos dentro de 2024, principalmente na gestão do técnico Tite, em que, na minha visão, ele tinha uma administração equivocada do elenco rubro-negro, estourando alguns jogadores, entre eles o Arrascaeta, que inclusive passou por uma cirurgia no joelho e agora estará à disposição do técnico Felipe Luiz para fazer a pré-temporada ali certinho, bonitinho, junto com o De La Cruz, que também não fez pré-temporada na temporada anterior, de 2024, e que agora teve férias, vai ter pré-temporada, vai poder se preparar de uma forma mais cuidadosa, assim como o Charly Alcaraz, que ainda não demonstrou o potencial que tem para poder mostrar o futebol, para fazer jus ao investimento que o Flamengo fez, a maior contratação da história do Flamengo, cerca de 22 milhões de euros, jogador caríssimo. E, além disso, o Flamengo conta ali com o retorno de Luiz Araújo, vai ter o retorno do Everton Cebolinha. Então, atletas que vão somar dentro desse elenco já robusto. Na minha humilde opinião, o Flamengo precisa de um volante, porque o Alan não vingou com a camisa rubro-negra. Pode ser que se recupere? Pode ser. É difícil? É, porque parece que o jogador sentiu o peso da camisa. E o Flamengo precisa de um centroavante, como eu já disse,
para substituir o Pedro até o retorno do atacante brasileiro, do melhor centroavante brasileiro na atualidade, jogador que só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto na reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Pedro, mesmo lesionado desde o início de setembro, terminou com 30 gols da temporada. Realmente um fenômeno, um grande jogador. O Flamengo precisa de ter um centroavante à altura do atacante Pedro. E se for realmente concretizada a venda, a negociação do Fabrício Bruno, o Flamengo vai ter que ir atrás de um zagueiro, porque não dá para ficar contando somente com Léo Ortiz, Léo Pereira e os garotos da base, Iago, Cleiton, João Vitor. Então o Flamengo vai precisar ter uma reposição se caso seja confirmada a saída do Fabrício Bruno. Então essa é a expectativa do Flamengo. O Flamengo que estreou, digamos assim, na temporada com bola rolando. Na tarde de ontem, o Flamengo venceu o Cruzeiro da Paraíba no primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando em Mogi das Cruzes. A garotada ali, um time bem mais novo do que aquele que seria utilizado naturalmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Flamengo também tem um time se preparando para a estreia do Campeonato Carioca. Os 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, o Flamengo terá uma equipe praticamente toda ela reserva, composta de valores das categorias de base do rubro-negro, e esse time que está na Copinha é composto até mesmo por jogadores do Sub-16. O destaque, na minha visão, o principal é o Rian Roberto, que entrou ontem contra o Cruzeiro da Paraíba e marcou o 5º gol na vitória acachapante dos garotos do Ninho por 5-0 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco profissional se apresenta na próxima quarta-feira, dia 8 de janeiro, para poder começar a pré-temporada, pensando no torneio que irá disputar nos Estados Unidos e já visando a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Então, a expectativa a princípio é essa: pontos de interrogação, afirmações, possíveis saídas. Vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo nas próximas semanas e estaremos aqui para dar a nossa opinião, para dar a nossa informação. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, um bom 2025 e saudações rubro-negras.